É a altura de investir ou de fugir? Já viste? Uau! É mesmo incrível! Não te disse? As taxas das soluções de crédito do AtivoBank são mesmo de ficar de queixo caído. Viajar, obras, carro, o que quiseres. Na app simulei em segundos e tem decisão imediata! Soluções de crédito AtivoBank. Crédito sujeito à aprovação. AtivoBank simplifica. AtivoBank e AtivoBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco AtivoBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e neste podcast tento encontrar maneiras de juntos gerirmos melhor o nosso dinheiro, de tomarmos decisões inteligentes e também de investirmos o nosso dinheiro para ganharmos dinheiro com ele. E, portanto, neste episódio quero falar consigo sobre uma das preocupações, ou com a preocupação de muitos de vocês, ouvintes, que me têm enviado perguntas diferentes sobre como lidar com esta situação. Mas antes disso, não se esqueça de subscrever este podcast na plataforma em que estiver a ouvir, de dar as estrelinhas que entender, de partilhar este episódio com outras pessoas para quem possa fazer sentido, e de me seguir nas redes sociais, nomeadamente também na página www.contaspoupanca.pt, de assinar a newsletter. Lá em cima tem um botãozinho para fazer isso, e também de, se quiser, ler os 7 livros que já escrevi sobre finanças pessoais, com todas estas dicas super simples para nos enriquecermos, para nos aumentarmos a nós próprios sem termos de pedir ao patrão. Tem a descrição para esses livros a descrição não, tem o link para estes livros na descrição deste episódio. Ora, muito bem, então estamos na altura que estou a gravar este episódio em plena guerra do Irão, ou no Irão, e, portanto, isso refletiu-se nas bolsas, e os investimentos que alguns de vocês fizeram no passado estão em queda. Portanto, alguns estão a perder dinheiro, este perder entre aspas, na medida em que só perde se vender. E, portanto, estou a receber 2 tipos de perguntas. Uma das perguntas, tipo, é: ok, estou em queda, é melhor resgatar isto, vender antes que perca mais? Outros estão a perguntar se devem pôr mais dinheiro agora ou se simplesmente devem esperar até que recupere para voltarem a pôr mais dinheiro ou a reforçar os seus investimentos. Ora, o facto de termos estas 2 perguntas completamente diferentes é entusiasmante em termos de respostas e de literacia financeira. E porquê? Porque permite, para já, perceber que alguns de vocês, muitos, já estão a começar a investir. Para aqueles que ainda não começaram, se calhar estão a perguntar: mas investir em quê? O que é isso de começar a investir? E quando é que eu devo começar a investir? E quanto? Todas essas perguntas são absolutamente normais, e eu vou tentar dar uma resposta rápida para depois chegarmos ao âmago deste episódio, que é o que é que eu faço agora especificamente nesta fase. Ora, muito bem, investir. Quando eu falo em investir, aqui no contexto do Contas Poupança e deste podcast, estou a falar não de certificados de aforo, não de depósitos a prazo, nada disso. Estou a falar de investimentos relacionados com as bolsas. Produtos que são, por exemplo, ações individuais, que eu não aconselho porque até agora a minha experiência tem sido bastante negativa, mas há pessoas que têm experiências muito positivas com ações, mas eu não vou por aí e já vou explicar porquê. Estou a falar de ETFs, estou a falar de fundos PPR, que são fundos de investimento, mas com a fiscalidade dos planos de poupança e reforma. Estou a falar de fundos de investimento propriamente ditos, que não são PPRs. Estou a falar de ETCs, ou seja, de ETFs, mas que são de commodities, ou seja, comprar ouro, comprar prata, platina, terras raras, etc., que são negociados em bolsa. E, portanto, estamos a falar de situações que implicam necessariamente que dê um passo fundamental, que é ir ao seu banco e abrir uma subconta
que é uma conta de investimento. Ou seja, apenas com a conta à ordem ou com depósito a prazo não pode subscrever este tipo de produtos. Tem de fazer isso no seu banco, obviamente com comissões mais altas do que nas corretoras específicas e ainda mais corretoras low cost. E aí estamos a falar de bancos especializados. Há bancos mais ligados ao investimento, como o Active Bank, o BIG, o Best, o Banco Carregosa, enfim, estes bancos são os mais conhecidos em Portugal. E depois tem as corretoras em que tem de abrir conta nessa corretora, instalar as aplicações deles, como a Trade Republic, a DeGiro, a XTB, a Trading 212, a Freedom 24 e, portanto, por aí fora já começa a habituar-se a ouvir falar destes nomes. São corretoras supervisionadas e que são até o momento credíveis. Por favor, não se meta em coisas que encontra nos Facebooks com nomes esquisitos e que não confirmou que são, de facto, entidades em que pode confiar na medida em que são supervisionadas pelas respectivas entidades de supervisão dos respectivos países, não é? Podem não estar registadas na CMVM em Portugal, mas estão registadas na CMVM, vamos chamar-lhe assim entre aspas, de Espanha, de Londres, de França, da Alemanha, do Chipre, de Malta, enfim, pronto. Muito bem. Então, depois de transferir para lá dinheiro, pode subscrever produtos relacionados com as bolsas. Agora, o que é que nós queremos dizer aqui sem qualquer espécie de rodeios? Isto é só para pessoas que não se importam de olhar para o saldo que têm nesses bancos ou nessas corretoras e em determinados momentos, de uma forma cíclica, vão olhar para esse saldo e vão ver menos dinheiro do que aquilo que lá puseram. Quem não estiver disposto a isto, não se meta nisto. Não vale a pena porque só vai sofrer. Porque estas quedas são absolutamente normais. Fazem parte das regras do jogo. Não são exceções. Quem começar a investir em ETFs, seja o SP500, o MSCI World, ou o Nasdaq, ou o DAX, ou seja lá o que for, e está à espera de ver sempre o dinheiro a crescer, tira o cavalinho da chuva, porque não é assim que funciona. Porque senão só haveria esses produtos, porque teria um crescimento garantido. Não funciona assim. Então, o que é que fazem os investidores experientes quando os mercados caem? E o que é que fazem os investidores inexperientes ou que nem sequer deviam ser investidores? Nunca deviam meter-se nestas coisas. Pronto. Aquilo que temos de perceber é que guerras sempre houve, crises sempre aconteceram, pandemias ocorrem e os mercados ressentem-se sempre que acontece uma coisa dessas. O que é os mercados ressentem-se? Quer dizer que o valor que nós pusemos nesses produtos vai cair. Quanto maior a crise, mais caem. Agora, olhando para os gráficos desde o ano 2000 e até desde antes, portanto, já vamos arredondar nos anos 2000. Portanto, no início do século até agora já passaram 26 anos. Nestes 26 anos, sempre que houve uma grande crise, grande ou pequena, as bolsas recuperaram. As bolsas, genericamente, não quer dizer que não houve empresas que faliram. E essas, sim. Esse é o perigo quando nós não diversificamos. Se eu investi 1.000 euros, 10 mil, 50 mil, não interessa, o valor que for, numa empresa que eu achava que ia crescer até ao infinito e que depois, de repente, abriu falência, eu, nessa situação específica, sim, perdi tudo. Agora, as ferramentas de que eu vos falo são outras. São ferramentas diversificadas. E, portanto, os ETFs das bolsas sempre subiram depois das crises. Sempre recuperaram. Porquê? Porque têm dezenas ou até centenas de empresas e de produtos lá dentro. E, na média, mesmo que 10 fossem à falência, os outros conseguiram recuperar e manter-se. Então,
qual é o maior erro de quem investe? É parar de investir, portanto fez um investimento e depois ficou ali cristalizado no tempo, ou então fugir, porque há pessoas que vendem em pânico. Eu estou a perder, não posso perder ainda mais. Então eu vou simplesmente vender em perda para não perder ainda mais. O outro problema é de quem tem dinheiro para investir e está sempre à espera do momento certo, que é vou esperar que caia mais, e pode ser que ainda caia mais, portanto vou esperar mais um pouco. E normalmente acaba por falhar o óbvio, que é quando está em queda, é um bom momento para investir. Portanto, quero que perceba isto, o dinheiro faz-se nas quedas, não é nas subidas. É verdade que isto pode ser um bocadinho difícil de ouvir, mas muitas vezes as pessoas pensam assim, o ouro está em alta, se calhar agora é uma boa altura para investir. Não, o momento para investir no ouro ou em qualquer outro produto era quando estava baixinho lá atrás. Porque se já subiu, já perdeu o crescimento. Porque comprar caro quando toda a gente está a dizer que está a ganhar dinheiro é fácil, a decisão torna-se fácil, porque alegremente vamos na onda, mas a questão é que quem compra quando as coisas estão cá em cima não vai ganhar muito mais do que aquilo que já lá está, a não ser que espere muito tempo. Quem ganha é quem quem tomou essa decisão há 1 ano, há 2, há 3, há 4, há 5 ou há 10 anos. Comprar barato com medo, não é? Mesmo com medo, é aquilo que vai distinguir os resultados medianos dos resultados excelentes. Eu já dei este exemplo muitas vezes, que é o fundo de investimento onde eu tenho a maior rentabilidade foi feito no período da maior queda da Covid-19. Mas na altura em que eu subscrevi o dinheiro que eu entendi nesse fundo de investimento, nessa altura eu pensei assim, e se isto ainda desce mais? Ok, isto pode ir mesmo lá ao fundo. E depois, o que é que eu pensei? Bom, se cair mais, das duas uma, ou espero, ou se eu tiver mais dinheiro disponível, então ainda ponho mais, e com esse mais eu ainda ganharei mais do que com este que eu estou a pôr agora. Portanto, quero explicar-vos muito claramente que, teoricamente, é nestas quedas que vale a pena entrar no mercado. Mesmo que desça mais a seguir. E tem de ter consciência disso. Porque a maior parte das pessoas, ou muitas pessoas, pensam que investir é comprar quando sobe. Não, nada disso. Investir é comprar valor. Ou seja, é as pessoas perceberem que com o mesmo dinheiro, agora eu consigo comprar mais unidades de participação do que se tivesse comprado há 1 mês, há 2, há 6, há 1 ano ou há 2 anos. Portanto, vamos aqui cimentar algumas estratégias. A primeira estratégia é não fazer nada e nem sequer investir. Portanto, isto ainda é capaz de cair mais, portanto não vou mexer uma palha, não vou arriscar nada, não vou fazer nada. Pronto. E então, quando recuperar, esta guerra há de acabar, em princípio, e portanto, quando ouvirmos dizer as bolsas já recuperaram para o que estava antes, aí vai lembrar-se, pois é, devia ter investido naquela altura, vou investir agora. Ok, tudo bem. Qualquer altura é uma boa altura para investir, mas já vai estar a perder esta queda de 10, 15 ou 20%, não é? Porque assim que voltar ao normal já ganhou isto. Enquanto quem investiu antes da guerra do Irão simplesmente vai voltar ao zero, enquanto esteve ali com 10, 15% negativos. A outra estratégia é investir tudo agora. Ok, isto está em queda, portanto tenho aqui 1.000 euros, ou 500 euros, ou 200 euros, não interessa o que for, e portanto vou pôr já. Mas sempre com este receio, então e se desce mais? Pronto, lá está, pode fazer isso. É o chamado lump sum. L-U-M-P-S-U-M. Lump sum em inglês. Portanto, é pôr tudo de uma vez. É uma estratégia bem definida em termos de investimentos. Depois, há outra estratégia que é
e que eu acho que é mais equilibrada, que é fazer um investimento faseado, o chamado DCA, Dollar Cost Averaging, que é, ok, se eu tenho 1.000 euros, vou pôr 200 euros agora e vou esperar uma semana para ver como é que isto corre. Ok, desceu ainda mais, ok, então vou pôr mais 200. Depois voltou a subir, ok, pronto, então já está a subir, vou aproveitar, vou pôr aqui mais 200. Está outra vez a recuperar, ok, vou pôr aqui então os outros 200. Se continuar a descer, vai continuar a pôr mais 200, mas vai apanhar a média desta queda. Imagine, por exemplo, que alguém tem 10.000 euros, pode pôr já 10.000 agora, que é um risco, mas também pode pôr 1.000 euros durante 10 meses seguidos, não é? E ver como corre. Portanto, qual é a vantagem disto? É que estamos a reduzir o risco de entrar num momento mau ou de não entrar no melhor momento. Aproveitamos as várias quedas, não é? Os vários momentos, e também com uma outra vantagem, que é retiramos emoção da decisão. Não nos tornamos tão impulsivos e começamos a controlar melhor os nossos sentimentos. Também é importante investir, na minha opinião, claro, vale tanto quanto a sua, em produtos diversificados. O SP500 tem 500 empresas, os ETFs mundiais têm às vezes 60% ou mais do mercado dos Estados Unidos, e o resto do mundo é apenas 30% ou 40%. No entanto, ainda é mais diversificado, ou seja, se a economia americana for muito afetada, a outra também compensa. E, à partida, o que tem acontecido nas últimas décadas é que a economia mundial e a dos Estados Unidos tem vindo sempre a crescer. É um facto, são dados. Porque se eu decidir, por exemplo, comprar ações de uma empresa específica só porque está com 50% só, quer dizer, de queda, e dizer, isto está em super saldos, vou comprar já e vou pôr aqui um valor relevante. Esse desconto não quer dizer que a empresa seja boa, quer dizer que está a descer, não é? Portanto, há situações em que, quando somos muito, muito específicos, em vez de estarmos a comprar em saldos, estamos a enterrar-nos ainda mais, não é? Ou a enterrar-nos numa coisa que vai acabar muito mal. Por isso é que eu aconselho sempre fundos de investimento, têm muitas coisas lá dentro, ETFs, que têm muitas coisas lá dentro, e fundos PPR, que igualmente têm muitas coisas lá dentro, e não apenas coisas que, se correrem mal, têm um grande impacto no nosso património. Por último, quero deixar então aqui apenas alguns alertas, e queria só também, ainda antes disso, dizer que antes de gravar este episódio estive a olhar para o gráfico, por exemplo, do SP500, e aquilo que verifiquei é que, por exemplo, quem investiu antes das tarifas do Trump, logo a seguir perdeu, mas depois recuperou bastante. Depois, com o início da guerra do Irão, voltou a cair bastante. No entanto, quem subscreveu ou quem comprou o SP500 ou outro equivalente antes das tarifas do Trump, portanto era um pico antes de uma crise, mesmo assim, com esta queda do Irão, ainda está a ganhar dinheiro. Eu, que comecei há 5 anos, neste momento não tenho nenhum ETF diversificado negativo, apesar desta queda. Portanto, há uma altura, passados X anos, em que mesmo em crises grandes, o nosso investimento, não me interpretem mal, isto não é literal, quase que já têm capital garantido, porque conseguem suportar quedas de 20% ou 30% ou 40%, mas como estão a crescer 40%, 50% ou 60%, conseguem suportar essas quedas. Porquê? Porque houve uma altura no passado em que eu comecei. E é este o grande incentivo que eu vos quero dar. Enquanto não começarem e não perceberem que isto é simples, desde que escolham as ferramentas corretas, nas plataformas corretas e com as menores comissões possíveis, isto pode ser um bom caminho para nós multiplicarmos o nosso dinheiro. Obviamente, cá vamos aos alertas finais. Não pode investir dinheiro a curto prazo. Se precisa de dinheiro, deste dinheiro que está a pensar em investir daqui a 1 ano, 2 ou 3, não se meta nisto, porque a crise pode prolongar-se durante bastante tempo.
Não use crédito para investir, nunca. Isso é um pecado capital. Tem de ter sempre, primeiro, o fundo de emergência com 6 a 12 meses de todas as suas despesas mensais da sua família ou num patamar superior dos seus rendimentos, portanto, 12 meses do seu ordenado, para que, caso aconteça uma desgraça na sua vida, durante um ano pode manter a sua qualidade de vida, e tem de ter sempre a noção de que, mesmo investindo numa queda, ela pode ser uma queda ainda maior. Pronto. Se percebermos todos isto, estamos bem encaminhados. Voltando ao princípio, se isto lhe faz confusão, por favor, não se meta nisto. Porque a decisão mais provável que vai tomar daqui a algum tempo é resgatar e perder dinheiro. E isso vai reforçar a sua convicção de que os investimentos são maus. Os investimentos são maus quando nós não percebemos como eles funcionam. É como uma pessoa meter-se num negócio, num restaurante, por exemplo, sem perceber nada de restauração. E depois aquilo está a ir cada vez mais fundo e nós a meter cada vez mais dinheiro, pensando que depois vai recuperar, e há um momento em que temos mesmo de fechar as portas e dar aquele dinheiro por perdido. Eu não quero que isso aconteça consigo. Portanto, pelo meu lado, quero trazer-lhe as vantagens, as desvantagens, os riscos, os perigos, para que decida em consciência. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. Já sabe que pode enviar as suas perguntas em áudio para o WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737. Também de assinar a newsletter, de me seguir nas redes sociais, e juntos vamos lidando com as crises, vamos gerindo os nossos recursos, sejam muitos, sejam poucos, tomar decisões com inteligência e, sobretudo, vamos viver o melhor possível o presente, preparar o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, com literacia financeira, porque isso faz toda a diferença. Muito obrigado, boas poupanças. Já viste? Uau! É mesmo incrível! Não te disse? As taxas das soluções de crédito do Ativo Bank são mesmo de ficar de queixo caído. Viajar, obras, carro, o que quiseres. Na app simulei em segundos e tem decisão imediata! Soluções de crédito Ativo Bank. Crédito sujeito à aprovação. Ativo Bank simplifica. Ativo Bank e Ativo Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Ativo Bank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23.